Boa noite. Nós vamos apresentar um trabalho da disciplina de Ensino das Ciências com o tema de relação entre a natureza da ciência e o ensino da ciência. O grupo é composto por Ed Cláudia Matos Rios, Elaine Xavier Araújo, Miriam da Silva Mamed, Beatriz Santos Lima e Arilma Pereira da Silva. Pode ser. Vamos falar um pouco sobre a natureza da ciência e o ensino da ciência. A natureza da ciência refere-se ao entendimento dos processos e métodos e limitações da ciência. Segundo o artigo A Natureza da Ciência, na educação, em ciência, teorias e práticas, a ciência é caracterizada por aspectos como a íntegra, método científico. A ciência utiliza um método sistemático para investigar fenômenos baseados em observações, formulações de hipóteses e experimentações e análise de resultados. Provisório e sujeito a revisões. O conhecimento científico é sempre provisório e sujeito a revisões. À medida que novas evidências são descobertas, há uma alteração dos dados científicos. E também tem a influências socioculturais, que influenciam na ciência, tanto no local como nos dados gerais das ciências, que seria como a ciência é influenciada por fatores sociais, culturais históricos, como discutido em a ciência, a natureza de ciência é o ensino da ciência. Nisso, a gente traz a ciência como uma evolução. Não precisa, se a gente for ver nas histórias, o método científico passou por grandes transformações ao longo da história, ao que fez chegar ao que entendemos hoje como ciência. E dessa forma, temos que repassar aos nossos alunos de ciência que a ciência está no processo de evolução. A ciência não se limita ao que vivemos hoje e está sempre evoluindo. O que é a natureza da ciência? A natureza da ciência refere-se ao entendimento dos processos, métodos e limitações da ciência. Segundo o artigo, a natureza da ciência, né, em ciências e práticas é caracterizado com aspectos como o método científico, eu vou falar mais no próximo slide, e o provisório sujeito a revisões. O conhecimento científico é sempre provisório e sujeito a revisões à medida que novas evidências são descobertas. Pode passar. Pode passar. Aí, o método científico, que é um conjunto de etapas que devem ser seguidas para que seja considerado um estudo científico, que é o método que valida a pesquisa como conhecimento verdadeiro, que é a observação, começa pela observação, o questionamento, a hipótese, experimentação, a conclusão e o resultado. A ciência não é algo pronto e definido, mas sim um processo contínuo de pesquisa, e isso mostra que o nosso conhecimento sobre o mundo está sempre sendo desenvolvido e aprimorado. O conhecimento científico, ele é construído aos poucos, com base nas observações, experimentos e reflexões, sendo constantemente testado e revisado para garantir maior confiabilidade e compreensão da realidade. Aí nós temos aqui no quadrinho um menino, né, falando no balão. Confie na ciência. É a declaração mais anticientífica de todas. Questionar a ciência é como você faz ciência. Como a ciência funciona? A ciência funciona por meio de um processo contínuo de investigação e revisão. Então, assim, nesse slide, né, ele mostra como a ciência funciona e como isso se relaciona com o ensino, né, de ciências.
Como foi falado no slide anterior, a ciência ela não é algo pronto e definitivo, né? Mas um processo em constante investigação e revisão. No centro está o problema raiz, como vocês estão vendo aí na imagem, que é a dúvida ou o problema raiz. E que dá início, né, à pesquisa. É a partir daí que começa a pesquisa, né? E a partir dele surgem novos problemas, condição, situação, hipóteses, circunstâncias, contexto, conjuntura e também os paradigmas. Isso significa que o conhecimento científico ele é construído aos poucos, né? Com base nas observações, né? Nos experimentos e também nas reflexões. Já as imagens aqui do lado, né, nos mostram, né, nos lembram também que ao longo da história, diferentes cientistas observaram fenômenos, né, testaram ideias e também ajudaram, né, a transformar a ciência. Isso mostra que a ciência ela é uma atividade humana, histórica e também coletiva. No ensino de ciências, é importante trazer nessa visão para os alunos, mostrando que aprender não é apenas decorar formas ou conceitos, né, já prontos. Eles precisam vivenciar todo o processo, né, viver os processos científicos, fazer perguntas, levantar várias hipóteses, investigar, discutir e perceber que o conhecimento ele pode sim ser mudado. E assim eles entendem, né, que a ciência ela é dinâmica, né, ela é crítica e investigativa. Exemplos práticos na sala de aula. Na prática, podemos aplicar esses conceitos por meio de atividades investigativas que envolvem os alunos no processo científico real. Então, já nesse slide, nós trazemos aqui alguns exemplos práticos de como aplicar, né, a natureza da ciência no ensino. A ideia aqui é mostrar que na sala de aula, os alunos eles não devem apenas receber conteúdos prontos, mas sim vivenciar, né, todo o processo científico. Por isso, né, nós usamos atividades investigativas, como vários experimentos, observações, e também trabalhar em grupo, né? Nessas práticas, os estudantes eles levantam hipóteses, eles registram tudo, né, todos os resultados, e discutem no final, né, as conclusões que eles tiveram ali. Dessa forma, né, eles se envolvem, né, no trabalho, aprendendo ciência de uma maneira, né, mais prática. E entendendo como o conhecimento ele é construído na realidade, né? E assim o ensino deixa de ser apenas algo teórico, né? E passa a ser algo mais significativo na vida deles, né? E próximo também do que é a ciência de verdade. A ciência funciona e como isso influencia a abordagem educacional. Natureza da ciência é baseada em evidências. Se fundamenta na observação e na coleta de dados. Hipóteses são testadas e revisadas com base em evidências empíricas. Processo dinâmico. Não é estática. Teorias podem ser modificadas ou rejeitadas à medida que novas evidências surgem. Método científico. Envolve uma série de etapas, observação, formulação de hipóteses
experimentação e análise. Colaboração em comunidade. A ciência é frequentemente uma atividade colaborativa, envolvendo a troca de ideias e resultados entre cientistas. Influência no ensino de ciências. Ensino baseado em investigação, que reflete o método científico, encorajando os alunos a fazer perguntas e formular hipóteses. Contextualização do conhecimento. É importante que o ensino de ciências conecte teorias científicas com a vida cotidiana e problemas sociais. Desenvolvimento de habilidades. O ensino de ciências deve focar no desenvolvimento de habilidades como observação, análise crítica e resolução de problemas. Reflexão sobre a ciência. Os alunos devem ser incentivados a refletir sobre a natureza da ciência, incluindo suas limitações e a importância no processo científico. Inclusão da história e filosofia da ciência. Incorporar a ciência e a filosofia da ciência no currículo ajuda os alunos a entenderem como o conhecimento científico evolui a importância do contexto social e cultural da ciência. Desafios e oportunidades no ensino atual. Educação à distância. A pandemia impulsionou novas formas de ensino utilizando tecnologias digitais que podem facilitar a investigação científica. Interdisciplinaridade. A ciência não opera isoladamente. A integração de ciências naturais com ciências sociais e humanas enriquece o aprendizado. Formação de professores. É fundamental que os educadores estejam cientes da natureza da ciência para que possam transmitir esses conceitos de forma eficaz aos alunos. Em resumo, compreender a natureza da ciência é fundamental para o ensino das ciências, pois permite que o aluno veja a ciência como um processo dinâmico e humano. A forma como que entendemos o que é a ciência define como ensinamos ciência. Professores com visões simplicistas veem como ciência igual fatos, método único. Tende a aula tradicionais e expositivas. Professores com visão críticas e complexas veem a ciência como construção histórica, coletiva, criativa e tendem a aulas investigativas e reflexivas. O modo como que a ciência é ensinada depende muito de como o professor enxerga a ciência. Boa noite, eu sou a Eri Cláudia, e aí, para contribuir com o que as meninas falaram, eu vou falar um pouquinho aqui, refletir um pouco, né, sobre os materiais estudados e também sobre o que foi apresentado. E para contribuir e confirmar com o que Beatriz falou, né, que a forma que o professor ensina realmente interfere no aprendizado do aluno, né? Porque assim, se o professor ele entende a ciência como um acúmulo de fatos prontos, o seu ensino ele tende a ficar, né, em memorização de informações e apresentação de teorias consolidadas. E se a ciência ela é vista como um processo de investigação e construção, então o ensino valoriza a experimentação, o questionamento, a resolução de problemas e também interfere no método de ensino e aprendizagem, né? Se o professor ele vê a ciência como objetivo e imutável, então ele pode enfatizar uma aula expositiva de teste de respostas certas. E se ele considera a ciência contextual e dinâmica, então ele vai incentivar debates, projetos, experiências práticas, mostrando que o conhecimento é construído. E também essa forma de ver a ciência, ela interfere na atitude e nas habilidades dos alunos, né? Porque vai contribuir, às vezes, dependendo da visão do professor, para um método mais tradicional, onde o aluno ele vai ser passivo e vai esperar respostas prontas, mas também pode ser uma visão investigativa, onde vai promover a curiosidade e o pensamento crítico e a autonomia do estudante. E aí, os materiais que a gente estudou nos mostra duas formas de enxergar a ciência, como eu falei anteriormente, né? Mostra a ciência como um processo de observação neutra e empírica, o que não existe, a ciência ela não é neutra. Um método rígido e infalível, mostra a ciência como conhecimento pronto e acumulativo,
e obra de gênios isoladas e socialmente neutra. Mas também, né, uma forma, um método que nós devemos construir é uma ciência com uma construção coletiva, histórica e criativa, um processo com hipóteses, erros, debates e revisões, e influenciada por contextos sociais, culturais e éticos, né? Assim a gente vai ter uma ciência realmente eficaz para o desenvolvimento do aluno. E aí a professora Shaw, em seus materiais, ela mostrou, né? Ela reforçou tudo isso, onde ela mostrou que os métodos tradicionais é apenas a transmissão de conteúdos e tem pouca reflexão, que é onde acontece na maioria das escolas e aconteceu por muito tempo. Tem também o modelo investigativo, que é através da problematização, da hipótese, da participação ativa dos alunos. E, na verdade, a ciência ele tem vários métodos, né? Não é apenas um método único. Então, assim, para que o professor avance, depende da sua concepção epistemológica sobre a ciência. Ou seja, depende do seu entendimento de como ele vê a ciência, de como ele entende o que é ciência. E aí, para finalizar, né, podemos dizer que para ensinar ciência de forma crítica e transformadora, precisamos repensar como entendemos a própria ciência, porque não dá para ensinar ciência de forma crítica e transformadora se o professor vê a ciência apenas como um conjunto de fatos. Então, o ensino ele precisa partir de uma visão de ciência como prática humana questionável, contextualizada, e capaz de impactar o mundo, né, para que os alunos aprendam a pensar, investigar e agir, e assim ele tenha o pleno desenvolvimento. E dessa forma nós terminamos a nossa aula, agradecemos pela atenção e até a próxima. Meu Deus.